Leitura da carta aos Colossenses. Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos da luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho bem amado. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades. Tudo foi criado por ele e nele. Ele está acima de todas as coisas, e todas elas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele, em tudo, tem a primazia, porque foi do agrado do Pai, que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliassem por ele todas as coisas, pacificando pelo sangue derramado de sua cruz, tanto as coisas da terra como as coisas do céu, em Jesus Cristo, Senhor nosso. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices que entregaram a mim. Que fizeste então? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: É como tu o dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nota-se da cruz de Deus, nossos livros, do Pai do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, último domingo de outubro, é a festa universal de Cristo Rei. Quero pedir a caridade de todos de rezarem pela alma de Dona Cristina Eide Gedeon, nossa amiga e benfeitora, que nos deu esta pia de água benta de mármore que estamos inaugurando hoje aí. Para cá. Queria que fosse colocado aqui. Fui instrumento de Deus na assistência a ela nos últimos tempos de sua vida, inclusive lhe dando a unção, a extrema unção. Celebramos hoje Cristo Rei. Depois do concílio, do falso concílio Vaticano II, quando foi feita uma reviravolta na igreja, reviravolta essa que se processa ainda até hoje, se desdobra.
dolorosamente até hoje, com perspectivas que podemos chamar abomináveis. Mudaram a fé de Cristo Rei para o último domingo depois de Pentecostes. A nota negativa dessa mudança é esquecer que, apesar de Jesus Cristo não reinar de maneira completa neste mundo de hoje, ele é o rei. O rei por direito, o rei de fato, e ainda que haja muitos que não se submetam a ele, ou melhor, que não queiram se submeter a ele, ao longo da vida não conseguirão escapar de maneira completa de sua dominação. Ele é o rei. Em outros momentos do Evangelho, ele diz de si mesmo que é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Mas no texto que escutamos nesse instante, ele diz que é rei. Ao levar Jesus a Pilatos, com a intenção de obter que Pilatos o mandasse morrer, o matasse, os judeus fizeram uma acusação de ordem política para tentar obter que ele fosse por ela condenado, mas, e é natural que assim fosse, porque a Pilatos não interessava, Pilatos que não tinha fé nas verdades eternas e que já estavam na Escritura. A Pilatos não interessava nenhum daqueles valores religiosos que vinham de Jesus e que tanto irritavam os judeus, os chefes judeus, acusando Jesus de negar o direito de se pagar o imposto a César. Mas sabemos pelos evangelhos que isso é mentira. Jesus não diz isso. E a acusação não tinha como se suster. Eles então apresentaram uma razão espiritual mesmo, mas tentando dar alguma nota política. Ao afirmar que Jesus disse que era rei.
Pilatos sabia muito bem daquelas coisas que iam ocorrendo na Judéia, por meio de seus representantes espalhados, e sabia que a intenção de Jesus não era política, era espiritual. Por essas notícias colhidas dos seus agentes. Por isso Jesus, nesse diálogo que nós escutamos nesse instante, diz: quando se aproximando Jesus de Pilatos, ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus redargui: tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que lhe disseram a meu respeito? Não é que Jesus não soubesse, ele é Deus. Sabia muito bem a fonte de onde Pilatos tinha colhido aquela notícia. Mas ele queria que Pilatos confessasse claramente que naquela altura a ele não interessava de forma nenhuma falar que Jesus era rei de um outro reino que não aqui na terra. Pilatos escapa. Não quer reconhecer o que ele já sabe. Não que Jesus não fosse rei, já ali. Quem lê o belo texto de São Paulo aos Colossenses de hoje, pode ver como realmente todo o projeto criador que vem de Deus, inclusive os espíritos celestes, serafins, querubins, os principados, potestades, os tronos, as dominações, as várias hierarquias de anjos, todos eles foram criados por Jesus Cristo. Não Jesus feito homem, ele não tinha ainda tomado a forma humana, mas ele é a sabedoria eterna de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é ele quem age em toda a ordem da criação. Assim, tudo que existe, foi ele que fez. Tudo que existe. Eis aí, ao longo dos séculos, o maior homem do mundo, o homem Jesus, Deus e homem verdadeiro, como repetimos no ato de contrição, não é? Nós encontramos ao longo da história alguns homens extraordinários, de grande sabedoria, mesmo fora
da religião verdadeira, encontramos homens que procuraram Deus o tanto que eram capazes de procurar, que não conheciam a Igreja Católica, não lhe davam a atenção que ela tem direito, a que ela tem direito. Por isso é interessante, eu lia ontem uma afirmação daquele santo italiano, jurista, esqueci-me seu nome, ele que andou na Alemanha, que lidou com muitos protestantes luteranos daquela época, século XX e fim do século XIX, e que o catolicismo não era conhecido adequadamente, mesmo por homens preparados, homens de estudo, mas que procuravam Deus de maneira honesta. E de tanto como a igreja protestante é a igreja protestante, com todas as suas claudicações, a respeito dele, esse jurista italiano, admirável, diz: o que um protestante pode alcançar subindo na busca de Deus, sem culpa de estar fora da religião verdadeira, o máximo que ele pode conseguir é se tornar um homem honesto, um homem correto. Se ele estivesse na Igreja Católica, naquele mesmo ambiente, ele seria um santo. Então a gente vê homens assim, de grande valor, que vale a pena conhecermos. Inclusive alguns sábios católicos, mesmo não santos, como do nosso Brasil, nosso Gustavo Corsão, na Inglaterra, nosso Chesterton, etc. Homens de grande valor que nós encontramos na história, causaram admiração. Mesmo nos tempos pagãos, um Sócrates equilibrado, era um pagão. Se conta, inclusive, um episódio interessante da vida dele, que a mulher dele, irritada com ele, brigou e pegou um balde de água e jogou em cima de Sócrates. E Sócrates não disse: depois de tanto trovão, tinha que ver uma chuva forte. Aquele equilíbrio dos homens de valor, não é? Dos quais nada se compara com o que entre os santos a gente pode encontrar. Mas os maiores homens no São Paulo, Tomás de Aquino, Agostinho,
são pequenos diante de Jesus Cristo. Falo como homem, evidentemente não esquecendo que esse homem é homem Deus, evidente. É homem Deus. Então, assim que a fé nos ensina que em Jesus Cristo há duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Porém, nele só há uma pessoa, a pessoa do Verbo eterno. Então, tudo quanto Jesus faz é uma obra de Deus. E isso só era motivo bastante para que ele, de fato, reinasse em nossas mentes, reinasse em nosso comportamento, nos orientasse como proceder, cada momento do dia. Ele já fosse totalmente de cada um de nós rei. Rei. É evidentemente que o demônio que está aí procurando perder as almas procura afastar os homens de Jesus. E por isso nós encontramos na história figuras humanas horríveis, de seguidores do demônio, que não submeteram a Jesus Cristo como rei, nem como Deus. E a história da Higia, não é? Profundos anticatolicismos instalados no mundo, como acontece com o comunismo, proclamação de falsidades como se fossem verdades, deformações do comportamento humano para as mais variadas desordens. Mas Jesus Cristo é Rei, pelo menos nós sabemos. E sabemos que devemos nos submeter inteiramente. Assim sabemos que ele fundou a Igreja Católica e nenhuma outra. E que, portanto, nós podemos e devemos desprezar completamente qualquer outra religião como incapaz de produzir os resultados que o ser humano precisa ao olhar a si mesmo e perguntar para que ele veio à Terra. Como católicos, não importa o nível de estudos, por exemplo, devemos nos submeter inteiramente a Jesus Cristo.
E através dos centenas de séculos que formam a história da Igreja, os pontos de orientação, os direcionamentos, estão aí à nossa disposição. Por isso, muito cuidado em não vivermos dizendo que somos católicos, mas de fato a religião que nós seguimos é a nossa pessoal. A igreja, por exemplo, tem os sacramentos. A igreja tem os sacramentos. Todos bem organizados, bem orientados, com seus frutos admiráveis. Confissões bem feitas. Confissões bem feitas. Pelo menos, se há pecado grave, os pecados graves confessados. Os pecados graves confessados. Confessados com clareza. Porque as circunstâncias que aumentam a gravidade do pecado, ainda que sejam muitas vezes vergonhosas para o pecador, não o dispensam de declarar. Não o dispensam de declarar. E assim, depois de confessar desta forma, arrependido, disposto à vida nova, e só assim, se a pessoa tinha alguma culpa grave, é que ela pode se aproximar da Eucaristia. Cuidado, cuidado, para não comungar mal. Como nos ensina Santo Tomás, comungam o justo e o perverso, mas seu destino é diverso. Recebem vida ou morte. Morte do mal, do movida. Vê como a mesma comida produz efeitos contrários? Assim a comunhão bem feita. Ninguém comunga à toa. Ninguém comunga à toa. Não está reconhecendo os direitos de Jesus Cristo. Não está reconhecendo os direitos da igreja. Não está vendo os resultados maus que daí advirão. Em cada coisa da igreja, tudo é medido direitinho. Em fevereiro, quando eu fui dar a extrema-unção ao Padre Joaquim, caminhando para a morte,
Eu estava bem lembrado na hora que o padre unge a mão de um doente que é padre, ele unge atrás, não na palma da mão. Por quê? Porque quando um homem se torna padre, o bispo passa o óleo santo em toda a palma da mão. Então ele não precisa nunca mais ser ungido na palma da mão. Mas na hora da extremunção, quando o padre unge os olhos, nariz, boca, ouvido, pés e mãos do doente, não é na palma da mão. Na hora que eu fui dar a extremunção ao padre Joaquim, estava muito bem lembrado. No entanto, na hora que eu fui dar, ele, lembrado que é padre, logo apresentou a mão adequadamente. Para ser ungida. Assim, os menores detalhes do sacramento da Eucaristia. Por exemplo, quando você vai comungar, você não pode deixar a hóstia dissolver totalmente para digeri-la de forma líquida. Então, logo ela esteja amolecida, você deve engolir. Por quê? Porque a Eucaristia é comida espiritual, mas é comida recebida por um ser humano. Deus, quando ele comunga, ele come. Quando come, para a comida ser comida, ela deve ir até o estômago. E cada coisa é direitinho. Cada coisa é direitinho. Recordo, portanto, que vai comungar aqui, eu vejo aos domingos uma grande quantidade de pessoas comungando. Rogo, pelo amor de Deus, pelo amor de sua salvação, você que me ouve, não comungue se sua consciência o acusa de um pecado grave. De um pecado mortal. Porque você está recebendo o Rei. Você está recebendo o Rei do céu e da terra, Jesus Cristo. Toda relação com Ele deve ser essa relação respeitosa diante de Sua Majestade, que embora seja Pai amoroso de cada um de nós, não deixa de ter a sua autoridade divina. É dever de cada um de nós levar a realeza de Jesus Cristo.
levar a realeza de Jesus Cristo. Isso significa que nós devemos defender a igreja quando atacada erradamente por pessoas que, vendo uma coisa, não entendem. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de defender a igreja, tem vergonha de defender os direitos de Deus. Esse pecado se chama respeito humano, não é? Eu preciso que ninguém tenha. É célebre que Nossa Senhora aparecia no século XIX a uma moça pobre que vivia na roça, dando dos animais. Depois de muitos anos, Nossa Senhora aparecia, ela rezava o rosário muito bem rezado. Ela uma vez recebeu a visita de um grupo de protestantes. No meio da conversa, eles disseram uma coisa errada com relação à igreja. E Benoit não teve coragem de reagir, de cortar, de dizer que estava errado, porque a essa altura da vida dela, Nossa Senhora aparecia a ela todos os dias. Todos os dias. Foi bem. Depois que os protestantes foram embora, Nossa Senhora aparecendo a ela disse: por que você não respondeu aos protestantes que eles estavam errados? Por que você não explicou a eles fiquem sabendo que se você tivesse falado, 2 deles teriam deixado de ser protestantes e se tornado católicos. Por isso, como castigo do seu pecado de respeito humano, vou ficar um mês inteiro sem lhe aparecer. Nossa Senhora ficou o mês inteiro sem aparecer a ela, em razão disso. Respeito humano, do vestir, do falar, do propagar a igreja, a verdade, o bem. Esteja na nossa consciência como uma obrigação que devemos fazer. É o reconhecimento de Jesus Cristo como Rei. Como Rei. Não basta louvarmos no domingo de Cristo Rei, o reinado dele, é preciso proclamar esse reinado, fazer esse reinado efetivo em cada situação da vida.